Aqui foi uma corrida a esse banco, então na sexta-feira o governo assumiu o banco, ele fechou, e agora no fim de semana, no domingo, no fim do dia do domingo, o governo anunciou que vai cobrir todos os depósitos, ou seja, vai salvar o dinheiro de todo mundo que estava lá, e claro, já provoca uma discussão danada, se devia fazer isso, se não devia fazer isso. E o que eu gostaria de acrescentar? Esse banco é um banco que recebe depósitos dessas empresas de tecnologia que estão começando, os empresários que estão investindo nessas empresas, gente com muito dinheiro que funciona com suas contas nesse banco. E o dono desse banco, depois da crise de 2008, que teve aquela quebradeira, ele fez muito lobby no governo para mudar a lei que foi adotada. O governo americano adotou uma lei para evitar que essa quebradeira acontecesse novamente e instituiu que todo banco com mais de 50 bilhões de ativos teria que passar por testes de estresse com certa frequência para ter certeza que ele estava sólido, que ele não quebraria. Bom, o dono desse banco que vocês estão vendo aí na tela brigou muito no Congresso, investiu milhões de dólares em lobby para subir de 50 para 250 bilhões esse limite de ativos. E ele, no fim do ano passado, tinha 209 bilhões de ativos no banco dele. Além disso, então, ou seja, se esse banco tivesse sob a supervisão do Tesouro, talvez nada disso tivesse acontecido. E mais, ele, 2 semanas antes ou 3 antes disso de acontecer, ele vendeu as ações que ele tinha desse banco no valor total de 3,6 bilhões de dólares, ou seja, pegou o dele sabendo o que estava acontecendo, lembra muito uma história aí no Brasil, e agora deixou a bomba na mão do governo, como costuma acontecer. O que a gente quer saber, e o Biden vai falar hoje sobre essa história, como que o governo vai reaver esse dinheiro. Esse dono desse banco já tinha saído da Lehman Brothers com uma boa grana também. Então, não é possível que o contribuinte americano acabe pagando essa conta. Tem que reaver esse dinheiro dessa turma aí que está com os cofres particulares cheios, né? Agora eu vou passar para a Débora para ela detalhar um pouco mais dessa confusão. Então vamos lá, né? Até fazendo uma linha do tempo, eu acho que é importante a gente entender por que isso aconteceu e como teve esse desdobramento que começou ali na quinta-feira da semana passada. Né? O SVB não foi o único banco que teve aí os seus ativos afetados. A gente teve mais 2 bancos que tiveram aí essa queda na quinta-feira e algumas operações fechadas. Né? Então, a gente vê que os Estados Unidos, no último ano, se a gente pegar, ele subiu a taxa de juros de 0,25 para 4,75. Né? A gente esperava que isso fosse reverberar no mercado. Né? Inclusive, uma das possibilidades, né, do Fed, quando fez isso, foi que aumentasse o desemprego e desaquecesse a economia. Né? E esses bancos eles tinham ali recursos de curto prazo, né, alocados em ativos de longo prazo, justamente em taxas de juros pré-fixadas do Tesouro. Né? Então, eles tinham ali ativos que foram comprados há um tempo atrás, quando essa taxa de juros estava mais baixa, e essa taxa de juros subiu, elevando ali o preço desses ativos pré-fixados. Os ativos anteriores ao aumento da taxa de juros tiveram seus preços diminuídos, né? Começaram a ser precificados abaixo desses novos títulos. E aí, quando teve essa corrida, né, justamente porque começou essa especulação de que esse banco não conseguiria ali manter as suas atividades, né, isso também aconteceu com bancos que estavam muito alocados em né, em criptomoedas. Né? Então, a gente vê que eles estavam todos concentrados, né, no caso do Silicon, em ativos, né, e empresas novas, startups, que já têm sofrido com a alta da taxa de juros, e também, né, a gente vê os outros bancos alocados em criptomoedas que também sofreram com a alta da taxa de juros. Como eles estavam muito concentrados, quando teve a corrida para depósito, né, para sacar os depósitos, os bancos tiveram que vender os ativos por um preço menor do que eles valiam, se levasse até o vencimento. Então, isso fez com que teve um descasamento bem grande de passivo. Né, a gente viu, né, esse descasamento acontecer. E essa corrida prejudicar o próprio banco. E aí o Fed interviu e acabou aí com a história. A gente teve um esforço bem grande do Tesouro Nacional, do Fed, né, e também ali do que a gente chama o FGC daqui, né, que garante os depósitos, correndo para tentar salvar
justamente os depósitos que a Elô estava explicando agora para a gente, que normalmente são, nesse caso do Silicon, de empresas ligadas à tecnologia, e aí a gente vê esse esforço grande, né? O Biden até deu um depoimento hoje de manhã, falando que não vai aí sair do dinheiro do contribuinte, e sim ali do fundo, que é como se fosse o nosso FGC, para salvar esses depósitos. Mas vamos ver aí como é que vai ser o desdobramento e se isso vai afetar em cadeia outros bancos, né? Que é o que é a grande preocupação aí do mercado. A gente sabe, né, Elo, que essas startups, sobretudo, precisam colocar rápido a mão no dinheiro essa semana, com o risco de quebrar, e aí a gente fica naquela expectativa, quando a gente ouviu aqui no Brasil, né? Será que é uma crise pontual ou pode se desdobrar para uma crise mundial, né? E eu acho interessante que todo mundo, claro, tem o problema do aumento dos juros, mas é óbvio que tem um problema de falta de regulamentação. Eles conseguiram mudar a regulamentação com apoio de 50 senadores republicanos e 17 senadores democratas e a assinatura do Trump embaixo. Então, uma lei que foi criada em 2008 para impedir que isso acontecesse, foi modificada, enfraquecida, é sempre a mesma história, tentativa de desregulamentar o mercado para deixar esse setor bancário financeiro ganhar dinheiro à vontade até a hora que perde. Aí na hora que perde, a gente paga. O governo dizendo que não é o contribuinte que vai pagar, mas esse fundo não é um fundo que vem de Marte extraterrestre, é um fundo que existe do governo americano e tudo que o governo americano paga e gasta é do contribuinte. Então, eu quero ver eles tirarem dinheiro desses, do dono do banco, dos diretores do banco, como a gente quer ver nas americanas também. A gente quer ver quem fez a americana quebrar, pagar por essa situação, e não o contribuinte acabar assinando essa conta, né? É isso. E outros detalhes sobre o SVB e economia, você aí de casa já sabe, né? icleconomia.com.br.